Vamos começar então. Hoje a gente está aqui com Hugo Harada. Falei certo? Alô? Perfeito. Pode se apresentar, Hugo, a gente conhecer um pouco melhor. Tá ok, gente. Aqui, deixa eu ver, colocar aqui uma apresentaçãozinha. Aí Fica à eu tenho um vontade. slide aí de... Estão vendo minha tela? Sim. Tá bom? Então, hoje o que a gente vai discutir aqui, tá? A gente vai falar sobre um livro, né? O título aqui está Transformando com Dados, né? Mas o plano é a gente falar sobre, né, qual é a maneira, como é que a gente tem que se relacionar com os dados, né? E nós, como seres humanos, como é que nós somos muito inclinados a interpretá-los de maneira enviesada, tá bom? É mais ou menos essa a conversa, tá bom? Então, eu sou Hugo Arada, eu sou, eu sou o CDO, né, o Chief Data Officer aqui da Anima Educação, né, desde 2020. Eu sou de Belém do Pará, né, sou o pai do Eduardo, que tem 7 anos, da esposa Ana Paula. Minha formação é em mecatrônica, tá? Me formei lá pelo Japão, fiz meu mestrado em arquitetura de computadores também pelo Japão. Cara, que massa mecatrônica. Eu tenho vontade de fazer um dia ou computação ou mecatrônica. Não, eu recomendo. Eu acho que aqui todos nós, né, a gente está numa área aqui que é muito propícia aqui para toda essa transformação tecnológica que está acontecendo, né? Sim, eu gosto muito de parte de robótica, então acho que mecatrônica ia atender bastante. Sim. E eu, né, eu trabalhei muitos anos ali na Motorola como desenvolvedor de microcontroladoras, né, e aos poucos fui indo ali para a área né, suporte de vendas, né, fiz um MBA ali na França, em Singapura, voltei, trabalhei vendendo ali na Freescale, né, que é uma empresa de semicondutores que hoje até não existe mais, tá? Foi comprada ali pela NXP, na Holanda, né, mas ali a gente fazia a parte de marketing, né, de semicondutores, tá? Eu voltei para o Brasil em 2010, fundei acho que duas companhias, né, Adaptativa, a Enem.Report, Report, vendi uma delas, outras duas faliram. Entrei, acabei de completar meu doutorado em estatística ali pelo IME, pela USP, né? E é isso. Tá bom? Então, esse é meu background. Então, já estou aí, né, bons 2 anos, quase 3 anos aí na Anima, tá? Liderando a parte de dados, beleza? Então, vocês sabem a Anima, né? Isso aqui está até um pouco velho, mas a Anima cresceu, a gente vai fazer 20 anos agora, sexta-feira, né? Então, é uma empresa que cresceu muito via aquisições, né? A última sendo aí a faculdade, né, da Milton Campos, em BH, mas hoje a gente está em mais de 12 estados, né, 25 marcas, o Instituto, 394 mil alunos, né, com 570 polos, né, espalhados em todo o país. Eu acho que, recentemente, né, acho que vai abrir um curso de medicina do Tucuruí, lá no meu estado do Pará, e eu acho que a gente então, esse slide aqui está ligeiramente desatualizado. Esse aqui, gente, é o polo tecnológico da Anima, tá? Então, hoje a gente está em todas as clouds, a gente tem coisa rodando no Azure, no Google Cloud, muita coisa na AWS e também na Oracle, né? Então, e nós temos ali, né, uma gama também de aplicações, né, que nós usamos ali para tocar o dia a dia, né? Quase tudo está na nuvem, a gente quer fazer essa transformação, né? A gente ainda tem 7 data centers dentro da Anima, né? Muita coisa ali na Sonda, um data center que fica ali no subúrbio de BH, né? Mas também muita coisa ainda nos polos ali das universidades que vieram da Laureate ali pelo Nordeste, né? E é isso. Então, num total aqui a gente tem por volta de 380 bases, né? Que todo dia ali, parte delas a gente faz esse monitoramento, né? Para coletar os dados e, 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 e utilizá-los, né? Tanto na gestão acadêmica, na vida acadêmica de vocês, quanto no dia a dia, nas operações aí da empresa, para fazer de tal maneira que a empresa consiga ser, né, gerida baseadas em dados, né? Então, aqui, gente, é mais ou menos uma estrutura que vocês vão ver muito, né? A gente tem aqui, né,
Geralmente, os bancos, né, nossos dados vão estar em bancos de dados e eles podem estar em aplicações Anima. Hoje, aqui dentro da Anima, a gente tem por volta de 16 a 17 squads, né, que são grupos de desenvolvedores que criam as aplicações Anima. Tem fontes externas, coisa que a gente pega lá do IBGE, do Serasa, do Ministério da Educação, né? Temos aí as aplicações de terceiros, o Analytics e isso tudo, né? Utilizando uma gama de tecnologias, a gente joga para os nossos, que a gente chama de lago de dados, Data Lake, né? E é onde a gente concentra os dados, a gente faz todo um tratamento desses dados, né? Para garantir a qualidade, né? E a precisão deles, né? De tal maneira que as pessoas aqui, os nossos usuários, possam utilizar. Tá? E eles utilizam de diferentes maneiras, tá, gente? A gente pode... Tem ferramentas de visualização, tipo Tableau, Power BI. Tem gente que usa isso para, né, como input para uma outra aplicação tecnológica. Tem gente que faz ciência de dados em relação a isso, tá bom? O time hoje aqui está por volta de 16 pessoas, né? Que reportam diretamente para mim. Eu tenho 10 engenheiros de dados e por volta de 6 ali cientistas de dados e por volta de mais uns 20 analistas distribuídos aí pela Anima. Tá ok? Então, esse aqui é o background, né, de quem eu sou, né, do que a gente faz aqui dentro da Anima, de tal maneira que a gente consiga, né, entregar aí o nosso maior produto, né, que é a educação, para vocês aí que são nossos clientes, tá bom? O plano aqui, gente, é a gente ver se a gente acaba, né, em até, sei lá, 40 minutos por aí. E aí a gente inicia um bate-papo, tá? E, e no fim eu apresento um pouco, né, de como que como que o mercado se estrutura, né, para quem quer entrar nessa área, que tipo de porta de entradas existem, né? E, e aí eu fico aqui à disposição para responder as perguntas que vocês vierem a ter. Beleza? Deixa eu ir para o próximo. Então, isso aqui, como, né, vocês já sabem, né, a gente está se afogando em dados, né, isso aqui já são dados bem, vendo aqui, esses dados tá um pouco desatualizado, né, mas sabemos aí que são terabytes de dados que são gerados aí, né, no nosso dia a dia, né. Não só isso, né, a gente tem também, né, toda essa economia exponencial que está surgindo, né, a velocidade de processadores dobra a cada 2 anos, a quantidade de dados dobra a cada 6 meses, né? A gente tem esses modelos de machine learning, né? O tamanho deles também dobra a cada 8 meses, né? Agora, recentemente, então, com a saída aí do chat GPT, ele está dobrando ainda a uma velocidade ainda maior, né? Quase de 2 a 3 meses, dependendo de onde, né? Como você referencia nesse tamanho, né? E tem também a velocidade de treinamento desses modelos, né? Esses modelos antes você tinha que treinar ali, né? Procurar o dado para treiná-lo, e hoje não. Você faz o deploy desses modelos na rede. Esses modelos, né? Quando você dirige um carro da Tesla, né? Ao mesmo tempo que você está treinando o seu carro, você treina também, né? O carro do vizinho, né? Que também tem um Tesla, correto? Que utiliza seus dados para treinar, né, a mesma inteligência que controla esses dois carros. Então, é muito importante, né, a gente ter ciência de que a gente está realmente se afogando em dados, né? E, e a gente não pode, né, se esquecer de que nós, como seres humanos, nós somos seres sensoriais, tá? Quem está aqui em São Paulo, tá? Ali no Shopping Dourado tem o Museu das Ilusões, que eu recomendo aí, né? Ali tem um bando de ilusões óticas e tal, que é muito divertido, as crianças piram, tá? Mas esse aqui é uma das coisas que estavam expostas lá, né? E você vê aqui, né, que essa bola que está aqui no centro, né, não parece, mas elas têm exatamente o mesmo tamanho, tá bom? Então, é para vocês aí terem uma ideia, né, de que, poxa, a gente consegue ser facilmente, né, ludibriado aí pelo que nos cerca, pelos nossos arredores, correto? Essa também é uma jogadinha, né, muito, muito bem conhecida, né? Dependendo essas duas
retas aqui no meio, né? Parece que tem tamanhos diferentes, mas se você for ver, elas têm o mesmo tamanho, né? Outro exemplo são essas curvinhas aqui, né? E você vê, né? Se eu perguntar para vocês se essa curva daqui de baixo tem o mesmo comprimento da de cima, né? É muito, né? A gente é muito tentado a ver que a responder que elas são iguais, mas elas não são, tá bom? Então nós, né? Se a gente confiar unicamente nos nossos sentidos, né? A gente é muito enviesado, né? E a gente está inclinado a cometer muitos erros, beleza? Então, a mensagem que fica aqui, né? Primeiramente, é que a gente vê o mundo através de filtros, né? Então, a maneira como, né, você percebe o mundo é a maneira diferente do como o Henrique percebe, como o professor Nelson percebe, como o João percebe, como a nossa amiga aí, como é o seu nome lá? Xode, a Júlia, né? Percebe. Oi. Então, né, por exemplo, a gente tem aqui essa foto, né, de uma moça, né, e dependendo de quem, né, do seu background, né, de onde você for, de onde, né, da sua classe social, de onde você nasceu, né, que tipo de óculos você está usando, que tipo de lente teu óculos tem, a tua maneira de ver o mundo vai mudar, né? Então é isso que a gente tem que estar muito ciente, né, disso, principalmente na hora de nós tomarmos decisões. Beleza? Então, hoje a gente vai falar desse livrozinho aqui, que se chama Factfulness, né, que foi escrito por esse Hans Rowling, né? Ele é um médico sueco, escritor, né? Ele ficou muito famoso, né, por uma apresentação que ele fez no TED. Eu botei aqui o link, depois vocês deem uma olhada, tá? E ele criou esse questionário que eu mandei para vocês, né? E o que tem esse questionário? Geralmente é uma coleção de perguntas, né, sobre como, né, que deveriam ser óbvias para a gente responder, né? E como vocês viram ali, né, não é tão óbvio, né? Então, é um questionário que tem, deixa eu tentar achar aqui, ele tem, né, 13 perguntas. Deixa eu só ver aqui, ver se cresceu aqui. Hoje nós temos, né, 56 respondentes desse questionário e a nossa média foi 4,8, né? Então, são perguntas ali que depois que você, né, dá uma olhada no gabarito, você vê que, poxa, eu poderia ter ido, né? Você ter ido um pouco melhor, ou tem coisa que você não acredita que estava certo, estava errado, né? E, geralmente, ele foi feito com esse propósito, né, de que para a gente realmente errar, né? E entender que esses erros são causados pela maneira biológica que nós somos, né? Tá bom? Então, hoje, peraí, né? A nossa média foi 4,8. Dá quanto isso? 5 dividido por 13 dá... Deixa eu ver aqui, alguém consegue fazer esse cálculo rapidinho? 5 dividido por 13 nos dá aí por volta de 40%, né? Então, a gente está ligeiramente, né, acima da probabilidade de acerto, né, se eu chutasse tudo, correto? Que se eu chutasse tudo, como eu tenho três alternativas, né, eu tenho 33% de chance de acertar, de tirar a nota máxima, né? Perfeito? Né, não se sintam mal se você né, foi mal nesse questionário, tá bom? Por exemplo, aqui, né, como eu coloquei, a gente não está sozinho, né? Para essa pergunta, né, nos últimos 20 anos, a proporção da população mundial vivendo em extrema pobreza, né, quase dobrou, ficou mais ou menos igual, caiu pela metade, né? Na Hungria, né, a média de acertos dessa pergunta foi 2%, na Espanha 3%, né? A maior foi, né, 25%. A gente está tão bem quanto daqui os noruegueses e os suecos, né? A gente acertou ali por volta de 22%, tá bom? E claro que se o meu cachorro
chutasse, né? E provavelmente, né? E estaria ali a probabilidade, se eu tivesse uma população de cachorros aqui, né? Era muito mais provável se a gente só chutasse que a gente tirasse uma nota maior do que isso, correto? Isso ocorre por quê, gente? Porque tem uma série, né? De instintos que limitam nossa maneira de ver o mundo, tá bom? E eu listei aqui, né? Esse livro lista 10 aqui, né? Que são a separação, a negatividade, a tendência a ver as coisas em linha reta, os medos, né? A gente, né, não consegue comparar as coisas, tá bom? A gente tende a generalizar, né? A gente acredita que tem um destino, tudo no mundo, né? Tem um destino que não pode mudar, né? A gente também, né, acredita muito nas nossas capacidades, a gente tende a achar alguém para culpar, né? Então, tem aquele... E tudo... E a gente também, né, tende a achar que o mundo precisa de ações mais urgentes do que a gente realmente precisa, necessita, tá? Então, tem isso aqui, né? A gente tenta, né? O primeiro é a separação, né? Geralmente, a gente tenta olhar, né? A gente olha muito para os extremos e esquece que tem ali, né, uma massa de dados, né? Então, é muito bom a gente, né, sempre procurar saber onde é que está a grande maioria das coisas, né? Não, né, assumir que o que a gente está vendo, né, é aquilo que realmente descreve toda a situação, né? A gente tem também, né, a tendência, né, de achar que as coisas são ruins, né? Por quê? Porque as notícias com as quais a gente é bombardeado hoje, elas tendem a ser negativas, né? Se você abrir a Folha hoje, né, você vai ver ali as primeiras 10, 20 notícias geralmente são negativas, então isso nos faz de ver o mundo de uma maneira muito pior do que ele realmente é, né? Então, e a gente tem também um outro princípio, né, de que se você também, né, se você estiver numa vida em que, poxa, muita coisa positiva acontece na tua vida, você vai passar a ver também o mundo de uma maneira positiva, né? Mas, em geral, né, a gente é bombardeado por notícias negativas, então a gente tem essa tendência, beleza? A gente tem também a tendência em achar que tudo cresce em linha reta, né? Então, ou tudo cresce ou decresce, né? Então, a gente não é natural para a gente assumir que uma tendência pode ser, né, de crescimento exponencial, por exemplo, né? Ou de uma queda também exponencial, né? Então, a gente tende a assumir que isso é algo natural, né? O medo, né? Também ele é algo está muito relacionado à negatividade, né? Mas o medo nos faz o quê? Nos faz a gente não leva em consideração o risco associado, né? Por exemplo, tem gente que tem medo de andar de avião, né? E por causa disso vai pegar para ir lá para a Bahia, pega um ônibus, né? De São Paulo para Bahia. Só que a probabilidade de ele morrer, né, nessa viagem de ônibus é centenas de vezes maior do que se ele fosse de avião, né? Por quê? Porque, né, a gente sabe como tem a condição das estradas, tem a condição do ônibus, né, você tem que também dirigir não só por você, mas também pelos outros e tudo e tal. Então, né, o medo faz com que a gente, né, exagere, né, ou minimize os riscos, beleza? Tamanho, tá? A gente também tem a tendência a não comparar as coisas, né? É muito, né? Sempre que apresentarem o número para vocês é muito bom, né? Mas te dizer, sabe? A gente estava aqui hoje, o cara falou, não, qual era o exemplo de hoje? Ah, não, eu li na minha carga de dados hoje da Animal, eu estou lendo 140 milhões de linhas. Eu digo, tá bom, isso é muito ou é pouco? O cara falou, não, é muito. Eu digo, é mesmo. Tem tabelas aí de 4 bilhões de linhas, né? Então, aí a gente entrou nessa conversa de que, poxa, o que que é razoável, né? Tem também outra pergunta que o pessoal falou, né? Eu digo, não, eu criei aqui esse programa e ele
me dá a resposta certa, né? Resolve o problema do aluno 99% do tempo. Aí eu falei, tá bom, isso é bom? Aí o cara falou, não, é ótimo, pô, 99%. Eu digo, não, mas nós temos 350 mil alunos, né? Então, 1% dá 3 mil problemas, né? Se isso... E 3 mil problemas por dia, é problema pra caramba para a gente resolver, né? Então, é muito bom a gente sempre também, né, procurar referências, né, para saber se aquilo é um número bom ou ruim, beleza? Outro ponto, a generalização, tá? A gente tende a assumir que tudo, né, é igual, né? Então, faz muito sentido também a gente, né, tentar, né, separar o joio do trigo, né? Separar, quando a gente quer comparar, compara, né, o que a gente chama aqui de maçãs com laranjas, né? Não achar que tudo, né, cai numa mesma categoria, beleza? Temos também o destino, né? De que, né, se uma coisa, não é porque uma coisa, né, acontece de maneira lenta que ela não vai mudar, né? A gente tende a minimizar ali, né, o poder dessas transformações pequenininhas, né? Por exemplo, hoje, se você, sei lá, botar o teu dinheiro no banco, né, crescendo a 1% ao ano, ou a 1% ao mês, parece pouco, né? Mas se você deixar o teu dinheiro lá parado por 10 anos, né, você vai ver ali que as coisas acumulam, né? E essas coisas tendem a ficar grandes, né? Então, não é porque uma transformação, né, pequena, é pequena que, né, o efeito cumulativo dela não vai ser grande no fim, né? Então, esse é outro ponto aqui que é importante a gente sempre levar em consideração, tá bom? A gente também tende a ver o mundo através do que, né, da nossa lente, do que a gente sabe, né? Então, tem ali o que esse cara disse, o Abraham, né, que se você sabe usar martelo, todo poder não prega, né? Então, a gente tem que, né, conhecer ali, né, e reconhecer, ter a humildade de saber que, às vezes, né, vai ser um alicate é melhor para resolver um problema do que um martelo, né? E ter essa humildade e até decência, né, de reconhecer suas limitações e sugerir outra maneira de solucionar esse problema, tá bom? Temos também isso aqui, né? Uma tendência de procurar responsáveis que confirmem, né, nossas crenças, tá bom? Então, isso às vezes, né? Por exemplo, você pode acreditar que, por exemplo, né, os sistemas de cotas, né, para as minorias para a entrada de minorias na faculdade não funciona, né? Aí você começa a procurar exemplos, né, de alunos de minoria que vão mal na escola para, né, para tentar justificar essa sua crença, né? Sem olhar que, né, uns dados, né, um pouco mais não enviesados, né, que vão te provar, né, que o que você acredita nem sempre é a verdade final, beleza? E o senso de urgência, né? É um instinto que faz com que a gente, né, tente agir o mais rápido possível, né, sem levar em consideração as melhores condições, né, ou a melhor solução para aquele problema, né? Eu sempre falo aqui no nosso dia a dia aqui, que quando chega uma demanda, eu digo, não, espera umas 3 horas aí antes de resolver, porque tem vezes que é incrível como elas desaparecem sozinhas, tá, gente? Se você não fizer nada, se for urgente, as pessoas dão um jeito de resolver sem precisar de sua ajuda. Beleza? Ficou claro aqui, gente, isso, né? Então, a mensagem até aqui era o quê, né? É que, poxa, né? Vocês viram ali as perguntas, os questionários que a gente mandou, foi um questionário bastante simples, né? Tem algumas pegadinhas ali, né? Às vezes você realmente não são algumas perguntas simples, mas difíceis de responder. E você viu ali que é muito fácil a gente tirar uma nota ruim naquele questionário. Por quê? Porque nós temos uma gama de gatilhos biológicos que nos levam a pensar dessa maneira. Tá bom? Então, a gente... Fora que assim, né, professor?
Hein? Quando a gente está fazendo algum tipo de prova, avaliação, sei lá, eu, pelo menos, eu acerto as coisas mais difícil. Aí as coisas mais simples, como a gente pensa, cara, isso aqui parece muito óbvio. Aí quando é muito óbvio demais, parece que tá errado. Aí a gente vai ver depois o resultado, era aquilo que a gente estava achando, mas a gente gosta de complicar. É isso, né? Eu acho que acontece também, né? Você tende a menosprezar o que é simples, né? A gente, Sim, por eu tenho exemplo, muito disso. aham. Isso Nós me Pois é. atrapalha. A gente vê isso muito no dia a dia aqui, né? Não sei se vocês conhecem aquela regra do Pareto, né? Do 80-20, né? Que as Sim, pessoas, né? Geralmente, 80% do meu trabalho é gerado por 20% das coisas, né? Aí as pessoas tendem a focar, né, nas coisas não nas coisas mais prioritárias, que seriam esses 20%, né? Mas nas coisas ou que elas sabem resolver, ou é a coisa que está mais fácil de resolver, né? Tem E muitas formas de perspectiva, né, que você pode pensar nesses assuntos. Igual aquela cena de você falar, o copo meio vazio, o copo meio cheio. isso mesmo, né? Então, Clássico. essa maneira aí é justamente isso. A tua formação, né? Quem você é, a tua criação, tudo isso te leva a interpretar o mundo de uma maneira bastante diferente. Beleza? E aí, gente, a gente vai entrar agora numa área, né, só né, falo para vocês um pouco da área de dados, tá? É uma área né, eu acho que a solução é muito mais humana do que técnica, tá? Justamente porque a parte técnica é super fácil, né? Vocês não vão acreditar, mas é fácil a gente, né, ler um banco de dados, extrair os dados e tudo. E é muito mais difícil você contar uma história baseada nesses dados, convencer as pessoas, né, que os dados estão corretos, né? Às vezes tem uma dificuldade ali cultural, né, de aceitação dos dados que tem que ser combatida, tá bom? Outro ponto que é muito importante, né, é o letramento de dados, né? As pessoas, né, não estão preparadas, né, na sua grande maioria, né, a consumir dados, tá? Bota aqui que tem 80% das organizações, né, estão tentando, né, desenvolver aí a alfabetização informacional nas suas empresas, né? Né? E ele fez essa previsão aqui de que empresas que tratam dados da maneira correta, né, tendem a ser maiores, né? E que 80% das pessoas acreditam, né? Dão mais credibilidade a dados, a trabalho que é apresentado baseados em dados, tá bom? Então, isso é de uma extrema importância, né? Você ser capaz de basear, né, a tua mensagem, né, o teu storytelling, né, em dados e é incrível, gente, como isso faz com que, né, a tua mensagem seja mais crível. Tá bom? Isso aqui está um pouco, né, quando a gente fala de letramento de dados, que tipos de coisas a gente tem que tentar aprender, né? Tem ali estatística, tá? Mas eu estou falando de estatística básica, tá, gente? Aquilo ali, se você aprender as distribuições mais simples, né? Distribuição normal, Poisson, o que é uma média, o que é uma moda e tudo, você já consegue tirar, né? Resolver, eu diria, 85, 90% dos problemas que são postos aqui no dia a dia, tá? Temos as ferramentas de DataVis, né? Que é a visualização de dados, né? Temos o Power BI, que o Power BI vocês, né, todo mundo pode baixar em seu computador, usar. O Tableau, né, que agora está um pouco em decadência, tá? Mas ali você ainda consegue, se você for ali no site do Tableau, e provar que você é estudante, você ganha uma licença para usar a ferramenta de graça, tá? Sem nenhuma restrição. Então, é uma ferramenta bem boa, né? A gente tem Excel, o pessoal fala muito mal, mas eu acho, pessoalmente, que é uma das melhores ferramentas que existem, tá? Eu o acho Excel ele é bom, eu não sou muito fã dele. Cara, Mas assim, tipo, o Excel é bom, ele é só ruim, bem ruim para mexer com o leitor de tela, mas vai. não, eu acho que o Excel
né, sabe? Ele roda, eu diria que deve rodar em grande parte do mundo, né? Se roda ali em Excel, Ah, sim, com certeza. beleza? Aí, se você quer ir ali para a área de machine learning, né? Já tem R, tem Python, Ai, né? credo. Eu uma vez fiz um curso de análise de dados, acho que eu peguei trauma de dado. Trauma de dados. Não, mas gente, os dados ali, né? Eu acho que é como tudo na vida, né? Você vai e a gente vai comentar sobre isso, né? Os dados, é difícil você dizer que você é especialista em dados, né? Porque mesmo estatístico, né? Ele não é, ele é especialista de dados de uma certa área, tá? O estatístico que é bom para tratar dados por exemplo, de problemas de agronomia, né? Ele muito provavelmente não vai bem, né? Nos métodos estatísticos que estão utilizados para resolver problemas de medicina, né? Ou né? Talvez ele nem conheça os métodos estatísticos que são utilizados ali no mercado financeiro e assim por diante, tá bom? Então, as pessoas se amedrontam, sim, mas a gente já vai entrar nisso aí, por que isso acontece, tá bom? E aqui temos, né, como profissionais de dados, aqui, eu acho que tem 5 grandes, né, categorias de profissionais, tá? Tem um cientista de dados, que é o cara ali que vai criar modelos, né, que é o cara que, a partir de dados, ele vai fazer modelos, né, preditivos, vai te dizer o que acontece, né, baseado no passado, o que vai acontecer, né, ou baseado no passado, né, o que você tem que fazer, que vai ser melhor para você, né, e para isso ele tem que saber muita, né, estatística, ele tem que saber um pouco de DevOps, que é o que é realmente construir um ambiente de programação, ele tem que saber programar, tem que saber um pouco de regras de negócio, que é isso, né? É o tipo de... Se você está trabalhando em marketing, tá, gente? Você tem que saber como é que a parte de marketing funciona. E se eu te jogar, tirar de marketing e te jogar na área de finanças, tá? Né? A, as informações que você tem, né? O dia a dia que você, né? A informação que vem do dia a dia que você tem que saber é completamente diferente, né? E pode te realmente prejudicar a tua performance lá, apesar de você ser um cara que, né? Conheça banco de dados, conheça a Python, conheça tudo, né? Mas não sabe muito bem sobre como os dados que você está tratando se relacionam. Tá? Comunicação, gente, eu acho que é muito importante, né? Independente do que você esteja fazendo, né? Você tem que saber SQL, né? Tem que saber ler ali um banco, um PostgreSQL, né? Uma MariaDB, né? E criar e puxar esses dados aqui é só importante para o engenheiro de dados, né? O engenheiro de dados é o quê? É o cara que vai ali, ele é capaz de conectar em qualquer tipo de banco que existe, seja ele estruturado, né, que são os PostgreSQL da vida, o MySQL, ou não estruturado, seja o MongoDB, né, ou ele puxa isso de um site através de um scraping, né, ou através de uma API, de uma aplicação, né. Esse é o tipo de, de competências que o engenheiro de dados tem que ter. O desenvolvedor ETL é um cara que ele pega os dados, né, ele transforma aquilo, ele cria métricas, né? Ele consegue transformar os dados em informação útil, tá bom? Temos o analista de BI, né? Que é o cara ali que vai conhecer muito do negócio, né? É o cara ali que vai trabalhar muito perto né, do dia a dia, né? Que é capaz de coletar os dados, né? Criar um storytelling, beleza? E o analista de negócio, que é um cara que, né, ele deve ser um cara que está lá no negócio, mas que só, né, ele é um usuário do dado, né? Então ele vai pegar os dados, vai direcionar o dia a dia dele, comunicar isso para todos, né? Com o mínimo de conhecimento técnico, entendeu? Ele tem que ter um conhecimento muito bom do que acontece naquela área, beleza? E aqui, né, a gente tem aqui, né, 4 áreas, né? Temos esse diagrama de Venn aqui, que descreve quem é o perfeito cientista de dados, tá? Que é esse cara que está aqui no centro. Então, esse cara ele tem que saber tanto de negócio, quanto de programação, quanto de estatística e quanto
E tanto que ele tem que ser também um cara que se comunica muito bem, né? Ou seja, esse cara não existe, gente, tá? Eu aqui na minha experiência, eu acho que eu encontrei, das milhares de pessoas que eu já cruzei, essa pessoa ali, eu devo ter passado por um ou dois, né? Que tivessem todas essas características, tá? Então, o que é que a gente faz no nosso time, né? A gente pega um cara com estatística, coloca algum cara, né? Um estatístico que sabe programação e coloca algum cara que é um bom comunicador, né? Tenta fazer um caldo, né? Que no fim ali, né? Dá esse cara perfeito, entendeu? Então, é uma área que, né? Se você tentou estudar estatística, se deu super mal, não desiste, né? Né? Se você souber programação e business, você ainda tem muita chance aí de dar certo uma carreira aí na área de dados. Beleza? Né? A lógica ruim, né? E aqui a parte voltando aí ao letramento de dados é o quê? É você ter uma ideia, né? E, e a ideia se torna fato, né? E esse fato não se prova nem se desaprova, tá bom? Então, isso aqui né? Isso aqui não é nada mais, nada menos do que uma opinião, do que uma crença, né? Então, esse aqui é o que a gente não deve, né? O comportamento que não deve, a gente não deve ter, né? O que a gente deve ir atrás é de quê? Se a gente tem uma ideia, né? A gente levanta as hipóteses, né? Que fazem com que, né? Que garantem, né? Que serve de baseamento para essa ideia, né? Aí a gente vai atrás de fatos ou de dados que suportam essas hipóteses, fazemos uma análise se essa hipótese é verdadeira ou falsa, e a partir dali a gente considera isso ser um dado ou não. Beleza? Se a ideia, né, é realmente um fato ou se é algo que eu tirei da minha cabeça, entendeu? E aí, gente, né, para terminar, né, a gente tem que, né, antes de começar, a gente tem que saber, se perguntar se a gente está pronto, né, para os dados. Tá bom? Por que isso? Porque, como eu falei, isso aqui é uma transformação. Lembra que eu falei ali que é mais um processo humano do que um processo tecnológico? Né? Tem vezes assim, eu já fui em departamentos que eu paro de dizer, Hugo, puxa aí meus dados e diz como é que está o dia a dia do meu departamento. Aí eu vou lá, puxo os dados e digo, olha, cara, o departamento está muito ruim. O que o cara faz? O cara fala, eu não gostei desse dado. Eu acho que você está errado, né? Então, aí é o cara que não está preparado, né, para a pílula vermelha aí, né? Tá bom? Então, tem a piada também do cara que desconfia que a mulher tá traindo ele, né? Aí ele contrata o detetive e diz, cara, você quer realmente saber se está tudo ok, se não, porque, né, descobrindo a verdade ou não é verdade, às vezes é muito cruel. E você tem que estar preparado para isso, né? Tanto no teu lado profissional quanto no lado pessoal, né? Então, é isso, gente, que eu tinha preparado, tá? É só para ter uma... Se vocês tiverem que sair daqui com uma mensagem, né? A mensagem seria de que, poxa, nós, seres humanos, a gente nós somos, né? Seres sensoriais, né? A gente enxerga o mundo através de filtros, né? Esses filtros são completamente enviesados, né? Então, não acreditem que o mundo que vocês veem através dos olhos de vocês é o mundo real, né? A gente tem que ir atrás de dados, né? Confiáveis, né? Por isso que tem esse negócio aí, né? A gente tem que confiar nas nossas instituições, né? Saber quem produz dados confiáveis, né? É, e, e, atra- e, e através da procura desses dados, do uso desses dados, a gente com certeza vai tomar decisões melhores e tornar o nosso mundo e a nossa vida um pouco menos subjetiva, né? Perguntas, pessoal? Deixa eu botar aqui vocês. Gente, pode perguntar, fica à Nossa, eu vontade. tava falando mutado. Calma aí, deixa eu até voltar no pique que eu tava, que eu comecei muito emocionado. Eu só tenho uma coisa pra falar. Sensacional. Pronto, agora eu consegui falar o que eu queria. Mind Hugo, blowing.
Eu ia até pedir para você mandar a apresentação para o pessoal, para a gente mandar para o pessoal, se alguém quiser revisitar, ver o que foi abordado. Eu achei muito legal. Quero pegar a referência do livro depois. Eu até Claro. comentei com o João que eu vou pegar esses slides aí e vou levar para o trabalho, porque dá para você fazer uma viagem Incrível. incrível. É isso, gente. Eu acho que eu teve outro problema aqui, né, dentro da Anima que a gente estava fazendo um projeto bem complexo, tá? De uns 2 anos assim. E as pessoas falaram assim: ah, não, a gente construiu aqui um painel, um dashboard que tem 15 métricas. Eu falei, pô, legal, é 15 métricas e tal. Aí eu fui olhar assim e falei, pô, mas não tem as métricas de orçamento. E, pô, lá que vocês constroem, a gente não sabe se estourou o orçamento ou não. Aí o cara falou, não, mas essa aí é muito difícil tipo, da gente calcular, por isso que eu não calculei. Eu falei, mas como assim, cara? É a métrica mais importante que tem, né? E é um, É, é um caso clássico ali de você estar escolhendo as métricas que lhe, né? Que lhe beneficiam, né? As pessoas têm isso. Então, a gente tem um processo de governança que tem métricas aqui que meu time calcula que ninguém pode tocar, né? Não, se o time, se veio do time de, né? É igual a inflação, né? Pô, se o governo está dizendo que é 15%, acredito que é 15%. Você pode usar qualquer outra coisa, mas use a sua conta em risco, entendeu? Sensacional. É Eu muito tenho uma importante. pergunta agora. Pode mandar. Você comentou com a gente que ia falar um pouco mais sobre a área e as oportunidades. Nos diga, eu estou curioso, tenho certeza que não sou o único. boa, boa. Não, tá. Dentro da Anima, tá? Também? Sim, dentro da Anima, eu acho que eu saiba, cara, temos aí pelo menos 4 vagas abertas, né? Para 2 para cientista de dados, uma para engenheiro e uma para analista de BI, né? E é tipo, para quem já é sênior, júnior, pleno, qual o nível de senioridade que essas vagas pedem? Por exemplo, eu gostei, quero entrar, sei lá, como um júnior, como um trainee para começar a aprender. Para hoje, cara, eu acho que somente essa de analista é para júnior, tá? E para júnior, eu posso até mandar para vocês também uma matriz de competência que nós temos aqui na área, que a gente construiu, e é uma listagem de competências que você tem que ter para ter um certo nível, entendeu? Deixa eu só achar aqui, Entendi. Legal. para Pode vocês mandar. saberem o que você tem que saber para. Peraí, vocês estão vendo minha tela? Não, né? Ah, não, você pode compartilhar. Deixa eu só achar aqui, aí eu já compartilho na outra. Perfeito. RH, peraí, deixa eu ver se é isso, matriz de competência. E assim, você acha que essas competências seria no geral que o mercado está pedindo? Sim, sim. Como eu falei ali, né? A gente tem, né? Você tem que saber. Depende que primeiro daquelas 5. Deixa eu voltar aqui a compartilhar. A gente tem aqui, por exemplo, né? Temos competências atitudinais, né? Que eu digo assim, olha, cara, você tem que ser adaptável, tem que ter foco nos resultados, tem que ser capaz de gerir riscos, tem que ter uma certa inteligência política, né? Se comportar de maneira diferente, dependendo de com quem você está falando. Tem que ter uma mentalidade de crescimento, correr atrás, né? Nunca parar de estudar, ser capaz de trabalhar com pessoas diferentes, que a gente chama de mentalidade de diversidade. E aqui, né, para cada um desses, aí temos aqui habilidade core, que é o que? Habilidade da saber o que a Anima faz, saber se comunicar, saber estruturar e resolver problemas, né? Tá vendo que isso aqui são todas habilidades não técnicas, né? Sim, sim. Coisas que você aprende aí, claro, né, através de um processo de graduação, até no ensino médio, né?
Mas isso aqui nada é técnico. E aí a gente tem diferentes requerimentos, tá? Aí isso aqui é um nível que vai de 1 a 5, né? Que vai desde o estagiário, né? Até o júnior, o pleno, o sênior, né? Aí tem também o especialista, né? E aí tem níveis que você tem que, se você quer ser engenheiro de dados, né? Tem coisas ali que a gente já quer o nível máximo, né? E tem coisas que não, a gente exige o mínimo, né? Por exemplo, um estagiário em engenharia de dados, né? A gente quer que ele tenha uma mentalidade de crescimento, mas ele pode ter ali, né? Nível 2, entendeu? Para entrar, entendeu? E temos também, claro, né, todas as outras competências, né, que estão relacionadas a bancos de dados, relacional, não relacional, né, de criação de data pipes, né, limpeza de dados, coleta de dados, privacidade, estatística, né, o que você tem que saber, né, e olha aqui, né, você vai ver que, né, para estagiário, né, ou para júnior, o nível não é tão alto assim. Quer dizer, é alto se você quiser ser cientista de dados, mas se você quiser ser um engenheiro de dados, né, os requerimentos são mínimos, correto? Então né, tem muita, você tem que usar isso, né? E aí, dependendo de onde você quer atuar, né, vai ter coisas que vai ser necessário ou não. Por isso que o pessoal diz, ah, eu tenho que saber Python para ser engenheiro. Não, cara, dependendo de se você, né, se você quiser ser um analista de negócios, você não precisa de Python. Mas se você quiser ser cientista de dados, sim, você é necessário, entendeu? Ah, eu preciso saber Hadoop, né? E o cara, hum, não, né? Se você quiser ser cientista de dados, não. Mas se você quiser ser engenheiro, você vai ter que ter, entendeu? E assim por diante. Nossa, que legal. Ah, perguntaram aqui no chat, a gente poderia ter acesso a essa planilha? Pode, pode. Eu vou mandar para você, você manda para ele, eu não Uhum, consigo mandar aqui. Vou ótimo, te mandar aqui. sensacional. Eu Ó, e queria. se o computador tiver menos que 16 de RAM, não vai isso aí, não. É, Pois A é. planilha é grande. é grande. A gente mapeou 200 e poucas diferentes competências, né? Mas, Caramba. gente, é isso aqui que eu falei, né? Eu acho que tem, né? Se vocês entrarem aqui, né? Vai ter diferentes áreas, né? E dentro dessas áreas, lembre-se que você tem o nível estagiário, júnior, pleno, sênior, especialista 1, especialista 2, entendeu? Não pense que você consegue somente entrar aí a nível de especialista 1, né? Ou a nível de especialista 2, né? Isso as pessoas conseguem ser depois de muitos anos ali de treinamento, entendeu? Mas acho que é Legal. importante tentar, né, entrar o mais rápido possível e você vai ver. Você vai ver que também, né, o que significa ser um analista de BI dentro da Anima vai variar muito, né, dependendo de onde você atuar. Né? Se atuar dentro do meu time, você vai ver que a gente vai pedir muito mais do que um cara que atua, por exemplo, no setor de RH, né? Que vai estar cercado de pessoas não técnicas, né? Então, é outra, né? É outra cultura, né? Eu tendo a falar que a cultura de uma empresa, geralmente, né? Não é a cultura da empresa em si, é a cultura do teu chefe, né? Se o teu chefe for um cara bom, legal, o teu trabalho, provavelmente, teu ambiente de trabalho vai ser bom e legal, né? Independente da companhia que você esteja, né? Se o teu chefe for um cara ali, né, que seja ruim, né, cara, você pode estar trabalhando, sei lá, numa IBM, num Google da vida, tua vida vai ser um inferno, né? Mais alguma pergunta, gente? Eu mandei aí para o Pedro, tá? Para o João, Isso. a Se você planilha. puder também me mandar os slides. Mando sim. Isso. Deixa eu só. Aí a gente já sai feliz. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para o Hugo? Coloquem no chat quem tiver. Ou podem abrir o microfone também, gente. Fiquem à vontade. O João Pedro colocou aqui no chat que ele tem interesse em mudar de área, mas não sabe se tem o conhecimento suficiente para fazer essa transição. Dá uma dica para ele, Hugo. Ajuda o rapaz.
Tá bom, quem é? João Pedro. Aí, ó, por isso que eu coloco o João Maia, Ah, o tá João vendo? Cara, João Pedro, né? Eu acho que você viu ali minha carreira, né? Eu digo que eu já tive 3, 4 carreiras, né? Eu já fui engenheiro mecatrônico, já fui engenheiro de campo, já fui marqueteiro, já fui empreendedor. Hoje continuo sendo empreendedor, né? E sou aqui diretor de dados da ANE, tá bom? E, e a cada mudança de carreira que você faz, né? Você sempre volta para a base da pirâmide, tá bom? Então isso tem que ser muito bem pensado, né? Eu me lembro quando eu saí de marketing, né? Você saia de desenvolvedor, né? Eu já estava ali com 4 anos de experiência, ganhando bem, né? Aí eu fui dizer, não, eu quero ir para marketing. Aí você vai, né? Você não entra como marqueteiro sênior, você vai para a base, entendeu? E, primeiro, você tem que estar preparado para isso, né? Porque né? Você vai ganhar menos, as pessoas vão te respeitar menos, né? Porque você vai mudar de área. E você tem que querer muito, né? E para fazer isso acontecer, você tem que ter acesso a uma matriz de competência como essa que eu te passei, né? E começar a se preparar, né? E as oportunidades, né? Elas vão aparecer, né? E você tem que estar preparado, né? Quando a oportunidade de alguém, né? Estiver precisando de alguém que sabe estatística e Python, né? Aparecer, você tem que ser o cara dizer, olha, eu sei, né? Mas durante muito tempo você não vai saber. E eu vejo muita gente dizer assim, ah, Hugo, eu quero trabalhar com você. Eu digo, cara, você sabe estatística em Python? Eu falei, então. Eu digo, cara, então não dá, né? Vai, estuda, né? Prova que você entendeu e venha para cá que a gente pode conversar, entendeu? Então, para fazer essa mudança, né? Primeiro, recapitulando, né? Eu acho que você tem que se preparar para as oportunidades que vão aparecer. E o que é isso? É você estudar, né? Sem a expectativa de ganhar nada por isso, correto? Porque você vai estar trocando de área, entendeu? E quando que essa recompensa vai vir? Vai vir lá na frente, né? Quando a oportunidade aparecer. Então você tem que se preparar para essa mudança, né? Então você tem aí essa matriz que eu mandei aí tem um caminho, né, que pode ser seguido, entendeu? E você tem que ter isso em mente de que, né, durante 1 ano, 2 anos aí, você vai ter que estudar sem nenhuma, né, pensando no futuro, não em nenhuma recompensa imediata, né? O cara que pensa assim, ele geralmente não vai conseguir fazer a transição, entendeu? Dá Pô, pra legal, imaginar. muito obrigado. Hugo, para a gente ir finalizando, eu tenho uma última pergunta. Você falou que tem umas 4 vagas abertas na Anima. Onde a gente consegue ver essas vagas, se aplicar para elas? Já está no LinkedIn, tá? Ou no vagas.com, tá? Aí elas ficam nesses 2 lugares, tá bom? Mas na próxima semana, gente, o que vai acontecer? Eu vai vir a Mariana, aqui, que é do RH da Anima, então ela vai apresentar, né? é, ela vai falar para vocês como é que é trabalhar na Anima, quais são os benefícios que trabalhar na Anima traz, né? Eu vou Opa, trazer aqui, vai estar eu vou trazer o cientista de dados, um engenheiro de dados, um analista de BI, eu quero trazer também alguém de agilidade, né, que é um pessoal desenvolvedores aqui que estão na nossa área de transformação digital, para que vocês consigam fazer essas perguntas, né? São pessoas da idade de vocês, né, que já estão aqui dentro e que vão poder responder essas perguntas aí até com mais propriedade, né, do que eu. sensacional. Então aí, gente, vocês Tá já bom? Então, ouviram? Amanhã teremos mais. Ah, amanhã não. Semana que vem teremos mais. Vocês já podem colocar a expectativa um pouco lá em cima e preparar suas perguntas. perfeito, Mas gente? E se tiver algo mais aqui, vocês queiram, escrevam aí, né? João Pedro, você passa para mim, eu peço para o pessoal responder na próxima semana, né? Quem vai vir aí é um pessoal bem que já tem experiência aqui, trabalha já no time,
e que eu acho que né, tem muitas dicas aí que podem passar para vocês. Perfeito. Bom, Perfeito. não tem mais nenhuma dúvida aqui no chat. Queria agradecer imensamente pelo seu tempo, sua experiência, por todo o conhecimento que você passou pra gente. Foi incrível, foi uma experiência maravilhosa. E semana que vem você ainda vai estar na reunião ou o pessoal que vai vir no seu lugar? Eu talvez entre no início, tá? Mas se haver necessidade, eu posso vir, sim. Hum, Tá perfeito. bom? Então, provavelmente um até logo. Sim, Mas gente. se não, espero que possamos nos encontrar de novo. Deixa eu passar aqui meu LinkedIn. Aí vocês podem. Peraí. Opa, olha, eu quase esquecendo dessa, gente. Que feio. Eu vou mandar a lista de presença agora. Hugo, muito obrigado mesmo, foi fantástico, viu? Obrigado a você, professor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, de compartilhar o que a gente aprendeu aí ao longo do tempo, né, com vocês, com essa galera que vai estar vindo aí para dominar a área de TI, né? Então, gente, precisando aqui da... Eu sei que a gente trabalha, né, para prover para vocês aí a melhor educação possível, né? Mas se tiver alguma coisa, né, que a gente pode fazer para ajudar vocês, entre em contato aí que a gente, né, sempre consegue dar uma força. Beleza, gente? Obrigado, Beleza. viu? Boa noite, tchau, tchau, então. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Muito obrigado, Hugo. Falou, Henrique. Tchau, tchau. Boa noite. Gente, eu vou ficar aqui na sala mais um pouquinho. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Esta é a hora. João, Só um segundo.